Tentar abrir aqui. Oi, Pela. Oi, Flávia. Hoje eu tô enxergando um pouquinho mais. Tá mais claro. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo aqui no outro. Olá, Vilma. Seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu coloco aqui o tema. Oi, oi. Vou colocar o tema fixo. Preciso colocar o óculos, gente, que senão eu não consigo. Oi, gente. Oi, Ellen. Oi, Joyce. Geise, seja bem-vinda. Estamos começando um pouquinho atrasado, porque eu tive um problema de conexão aqui. Oi, Ellen. Bom ter você aqui. Oi, Joyce. Que bom ter vocês aqui. Sim, eu adoro esse assunto, Vilma. É um tema que eu já venho estudando há muito tempo. Oi, Bruna. Seja bem-vinda. E é um tema que também me cativa bastante. Gente, deixa eu escrever aqui. Vamos ver se eu sei fazer esse negócio de fixar. Opa, consegui. Oi, Grazi. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente começou um pouquinho atrasado por conta de uma conexão que estava dando errado. Ô, Silviane, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar a falar. Deixa eu ver que horas são certinho. Para que eu... Esse tema é um tema que me cativa. É um tema que me... Oi. Oi, Silvia, Gra. É um tema que me chama bastante atenção. Eu tenho quase 20 anos como terapeuta de casal. Silviane, oi! E é um tema bastante que me capta desde a adolescência, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha história, um pouquinho mais, né? Acho que em cada live eu tô falando um pouquinho da minha história. E na verdade eu vim de uma família em que o casamento dos meus pais, a relação dos meus pais era muito tumultuada. E eu sempre tive muito medo da questão casamento. Porque desde que eu me entendo por gente, a minha mãe sempre dizia que, na verdade, os filhos seguravam o casamento. E isso ficou, é como algo que ficou meio enrustido dentro de mim. E eu pensava assim, se os filhos seguram o casamento, se é isso que segura um casamento, como que... O que acontece com esses dois, então, que precisa de algo? Eu sempre fui muito questionadora. Que precisa de algo para unir, para ligar. E pela relação dos meus pais ser bastante difícil,
Eu tinha a questão da relação durável do casamento como algo muito complicado, algo que eu não queria pra minha vida. E alguém tá falando aqui, deixa eu ver que senão não enxergo. E quando à medida que eu fui crescendo, eu vivia dentro daquela relação, daqueles campos minados, que as coisas estouravam e não percebia. Raramente eu poderia perceber alguma questão de carinho, alguma questão de demonstração de afeto. E dentro das minhas elucubrações, eu comecei a julgar muito os meus pais. E de repente eu buscava um culpado da relação. Não, o culpado é o meu pai, porque ele é assim, porque ele é grosso, porque ele não devolve aquilo que a minha mãe precisa. E aí o tempo foi passando, e aí de repente eu vi, não, mas minha mãe critica demais, e tudo isso foi criando em mim uma certa aversão de uma relação duradoura, de um casamento, e eu não queria. E com o passar do tempo, eu fui começando a entender dentro de mim, isso eram as minhas questões, que talvez fosse possível, desde que não tivesse filhos. Porque o que eu ouvia aproveita, vocês todos precisam aproveitar o casamento até a chegada dos filhos, porque depois que chegam os filhos, acabou. E eu tinha essa crença dentro de mim. E com 22 anos eu conheci um rapaz bem serelepe, bem saltitante, que acabou se casando comigo, e eu dizia pra ele assim que nós tivemos uma história de amor muito bonita, e eu dizia pra ele, depois que eu resolvi que eu iria casar, que eu não queria ter filhos, porque... E aí, ainda hoje eu tenho, né, nós ficamos casados 24 anos, eu sou viúva, e eu dizia pra ele, nenhum filho, porque o que a gente tem é tão bonito que não pode ser estragado por conta de um filho. E com o passar do tempo, ele me dava vários cartões, assim, que dizia assim, só um, só um. E com o passar do tempo, todas aquelas questões dos meus pais, por vezes apareciam dentro do meu casamento. E eu digo pra vocês, por pouco eu não destruí o meu casamento. Por conta dos meus medos, por conta das minhas barreiras, das minhas crenças limitantes. Era como se eu precisasse que o meu marido me demonstrasse mais do que ele podia, porque eu queria ter segurança de que eu não iria ser traída, eu queria ter segurança de que esse amor iria durar, eu queria ter segurança de que ele continuaria a me desejar, eu queria ter segurança de que aquilo não ia terminar. E na verdade, e esse é o primeiro tópico da nossa conversa, e na verdade, aquilo eram defesas minhas, eram expectativas minhas, eram medos meus, porque eu via a história dos meus pais e eu não queria que aquilo se repetisse na minha vida. A Maria Amália, ela escreveu um conceito a respeito do amor conjugal, que ela diz o seguinte: um amor conjugal é aquele que interliga mais aspectos da nossa vida do que qualquer outra coisa. Porque interliga sentido de vida, romantismo, sexualidade, corpo, crenças limitantes, fantasias, autoconceito, medos, ansiedades, valores, expectativas. E ela continua: é a forma mais complexa, conflitiva e desafiadora de amar. É um amor conjugal. E percebem como vocês podem ir, de repente, colocando alguns questionamentos à medida que eu vou falando, podem discordar de mim, tá? Nós temos fios invisíveis que nos ligam às nossas histórias familiares. E muitas vezes esses fios, desse resuminho que eu dei pra vocês da história dos meus pais, eu tinha um fio invisível ligado à questão do relacionamento conjugal que eu iria lutar com todas as minhas forças
para que não fosse destruído aquilo que eu sentia, o amor que eu sentia por um homem. E são como teias que nos prendem e não nos deixam perceber a vida, perceber o outro de uma forma limpa, sabe? É como se de repente a minha expectativa de um casamento, eu tivesse olhando para um espelho e na verdade eu não conseguia enxergar. Vamos imaginar que a minha figura aqui real seria um casamento real, um relacionamento real. E eu olhava para um espelho, para uma fotinha de um espelho, e eu queria que tudo aquilo que se encaixasse, sabe? Eu queria que na verdade, as minhas expectativas se encaixassem ali, porque eu tinha sofrido aquilo. E eu não consegui. E a partir do momento em que eu olho para essa expectativa, que eu olho para esses medos, que eu olho para tudo aquilo que eu preciso e necessito para me salvar daquelas memórias da relação dos meus pais, eu perco a oportunidade de olhar para o que é real. Só que isso não fica claro. Você vai vivendo e os nossos sistemas familiares, eu já falei sobre isso na live anterior, não são duas pessoas, nunca um relacionamento é de duas pessoas. Esses sistemas, a partir do momento em que eu encontro alguém, esse sistema desse homem e esse sistema dessa mulher, eles se conectam, porque muitas das dores que esse sistema dessa mulher sofreu, ela busca um parceiro para que cure algo. Porque os nossos sistemas, os sistemas familiares, os sistemas dos quais nós viemos, eles são autocurativos, autorreguláveis. Então, a todo tempo, eles estão se regulando para que eles sejam curados. Para que algo se mostre e que nós possamos trabalhar e cuidar disso. Então, quando um homem e uma mulher se encontram, dois sistemas se encontram, dois regimes de crenças, dois sentidos, duas expectativas, valores diferentes, e eles buscam um ao outro e são atraídos um ao outro, de certa forma inconsciente, esse homem é atraído a essa mulher para que de repente ele seja curado. E aí nós temos a busca romântica idealizada, e eu vou falar para nós mulheres agora, a busca de um amor idealizado, um amor romântico, algo que supra aquelas minhas faltas. Então a Jaque desejaria, e no seu coração, por aquilo que ela viveu dentro do lar dela, um amor que fosse especial, um homem que fosse atencioso, que estivesse disponível, que me cuidasse, que não me deixasse sentir sozinha, desamparada. Então, todo esse sistema de crenças eu joguei nas mãos desse homem, porque, na verdade, quando duas pessoas se encontram, existem dois contratos que precisam ser negociados e que são: o primeiro, a gente claro, a gente negocia, que é, de repente, as questões sobre fidelidade, como é que vão ser, se você quer filho, se você não quer filho, onde que vai morar, como que vai a questão financeira. Tudo isso é negociado nesse primeiro contrato, né? De duas pessoas que se unem. Mas o segundo contrato são aqueles secretos, são aqueles que não são verbalizados, aqueles que não são trabalhados pelo casal. E são secretos muitas vezes para a própria pessoa, porque são essas crenças inconscientes que me levam a ter umas expectativas absurdas. E dentro desse segundo contrato que não é conversado, ele diz respeito exatamente ao que eu preciso, entre aspas, que o meu parceiro faça ou viva para que supra as minhas dores. Eu tô tendo uma colinha aqui para que eu não perca. Então, dentro de um relacionamento,
Tem a primeira fase, que é essa fase do amor à primeira vista, que é essa fase da descoberta maravilhosa, em que você fica encantado com aquilo que você vê. E o casal que passa dessa fase, ele vai para a segunda fase, né? Que o Bert Hellinger, o autor das Constelações Familiares, ele chama de amor à segunda vista. Mas é algo muito mais profundo, em que você começa a conhecer as dificuldades do parceiro. Só que dentro dessa segunda fase, de repente é na fase em que, depois de algum tempo, vocês resolvem, não, vamos firmar uma relação, vamos casar, vamos ter filhos, vamos morar juntos. E nessa fase você consegue perceber as diferenças, você consegue inclusive perceber quais são os defeitos do teu parceiro conhece os teus defeitos também. Mas nessa fase também existe um certo nublado, porque nessa fase os dois entram de cabeça acreditando que vão conseguir dar conta, que vão conseguir passar por isso, que o amor vai fazer superar todas essas coisas. E aí entra o período do ajustamento, em que realmente os dois, ou um dos dois, vamos pensar num casal que de repente quer fazer isso, porque ninguém chega a um casamento, a uma relação durável, uma relação de compromisso, ninguém chega pensando que ela não vai dar certo, que ela vai desistir. Então, essa questão, nesse período de ajustamento, vem essa questão dessa crença de que o amor é suficiente. E o amor não é suficiente. Porque além de carregarmos todas essas crenças, há algo que nós colocamos nos ombros do nosso parceiro, que é exatamente o peso dessas expectativas e daquilo que nós necessitamos, de que nós precisamos. E dentro de uma relação durável, o que se vai perdendo? Nós entramos numa relação como se encontrar um amor fosse o fim último da nossa existência, da nossa busca de felicidade. Então, eu encontrei um homem, um amor, e de repente nós estamos querendo transformar, né, essa nossa caminhada numa caminhada mais séria, mais compromissada. Então, nós vamos caminhando juntos, guiando, cheio de amor. E aí, o que acontece com o passar do tempo? Com o passar do tempo, eu vejo dentro de consultório, muitos casais que contam uma história linda de amor e que chegam a um determinado tempo do relacionamento, que esses dois, eles não conseguem mais olhar um para o outro. Eu percebo claramente, faz esse teste com seu parceiro, e se por um acaso você perceber que não é possível olhar nos olhos, falar olhando nos olhos. Os casais, com o passar do tempo, eles percebem que eles não têm mais a intimidade suficiente de se olhar nos olhos. Onde foi que se perdeu isso? A partir do momento, e aí eu volto para as crenças e expectativas, a partir do momento que eu entro nesse relacionamento, tentando salvar esse homem, que eu tento que esse homem me salve, ou que eu tento transformá-lo em algo bom. Os dois entram com bons desejos, com bons, de repente, modelos, porque quando eu entrei no meu relacionamento, eu entrei com um modelo oposto ao que os meus pais tinham vivido, e eu dizia, eu vou fazer totalmente diferente. Então eu vinha com um modelo bom, que era um modelo oposto ao que para mim não tinha dado certo. Eles vêm, cada um, com uma certeza de que essa mulher entra na relação com a certeza de que se esse homem ele conseguisse ajustar ao que ela acha certo, esse relacionamento vai dar certo. Então ela não entra com unhas e dentes tentando transformar esse homem. Esse homem entra na relação pensando, se isso funcionar, se as coisas funcionarem dessa forma, se isso acontecer assim, esse relacionamento vai dar certo. Então os dois entram e ele vai em cima dela tentando transformá-la, às vezes ela vai em cima dele tentando transformá-la. Normalmente, o que eu tenho visto em consultório nesses quase 20 anos, as mulheres, elas tentam muito mais transformar esse homem de uma forma mais clara.
através de um controle para que esse relacionamento dê certo. Tem uma autora que chama Esther Perel, que ela traz alguns conceitos bem interessantes sobre os casamentos duráveis. Ela diz que dentro de um relacionamento durável, o que se perde? Se perde o êxtase do conhecer. E isso fez muito sentido para mim. Se perde à medida que se busca Deixa eu ver o livro dela. À medida que se busca a segurança... Eu vou ler um trechinho para vocês. Não é esse. À medida que se busca segurança, nós vamos de encontro a exatamente a independência da vivacidade do casal e do próprio sexo. Vocês já ouviram que... E é um senso comum que com o passar do tempo... Eu já ouvi várias vezes. Sexo não é tão importante. Com o passar do tempo ele se acaba. E fica o que é mais importante, a parceria, a cumplicidade, a amizade. O que acontece atrás desse mito? O que acontece? A crença que eu levo para um relacionamento é que essa área sexual, que é uma área que vincula, que é uma área que aprofunda, é uma área que traz alegria, que essa área ela não é tão importante. Porque existem coisas mais importantes. Deixa eu dizer para vocês, é impossível dentro de uma relação a gente colocar numa balança aquilo que é mais e menos importante. Quando nós temos uma relação durável, há uma tendência muito grande de fusionar os dois. E aí eu pergunto para vocês, de repente são duas pessoas que eu vou simbolizar por esses dois corações. E a tendência e por conta dessas crenças e mitos que a gente persegue, é que os dois vão se fusionar e vão se tornar um coração maior. E aí os dois ficam tentando a cada dia ficar mais semelhantes, gostar das mesmas coisas, evitar os conflitos, evitar as brigas. Mas é impossível duas pessoas, dois corações se fusionarem. E o que acontece com essa tentativa de fusão? Acontece um desinteresse. Porque, homem, deixa eu te falar uma coisa. No dia que a sua mulher, que a sua esposa conseguir transformar você em algo semelhante a ela, ela vai perder o tesão por você. Ela vai perder o brilho do conhecer, do descobrir, da vivacidade. Mas na frente, se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre essa área sexual, mas eu vou só pincelar agora para que a gente possa ser despertado a isso, né? A Esther, ela fala o seguinte, que nós buscamos dentro de um relacionamento estável uma segurança ilusória. Porque, na verdade, a segurança de qualquer relacionamento, ela não existe. Uma vez eu vi por aí, quando eu era bem mais novinha ali, uma história de casados para sempre. Eu sou casada para sempre, eu vou te amar para sempre. E dentro dessa teoria, o amor que começou, se é amor verdadeiro, ele não acaba, ele não termina. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O amor, o afeto e o apego dentro de um relacionamento conjugal, ele sim pode terminar. Ou melhor, ele pode ser transformado. De repente, um homem e uma mulher, eles podem deixar de se amar como homem e mulher e passarem a se amar como ex-cônjuges, como amigos e parceiros de longo tempo. Porque, na verdade, se eu não cuidar desse relacionamento, se eu não me dispor a regar essa planta, esse sentimento, sim, ele pode terminar. E quando a Esther fala, ela fala de que, de repente, nós nos apoiamos dentro de uma relação estável, que é uma segurança de um amor eterno, e, no entanto, essa segurança é ilusória. O que ela diz? Se a incerteza é um traço inerente a todos os relacionamentos, o mistério também o é.
questão da segurança, ela destrói a magia do mistério. E quando eu vejo alguns casais dizendo que um consegue adivinhar até os pensamentos do outro, de tanto que eles sabem já o que o outro está vivendo e pensando, eu digo assim, pelo amor de Deus, então muda esses pensamentos. Vai procurar outra coisa para fazer. Sabe? O mistério de duas pessoas que se conhecem há anos, ele é possível ser renovado? Como? Na medida em que você permanece sendo um indivíduo que vai atrás das suas coisas, que vai crescer, que vai ler, que vai fazer cursos, que vai buscar objetivos individuais. Da mesma forma que não existe como fusionar esses dois, e essa tentativa destrói o relacionamento, destrói o tesão da vida a dois. Eu digo para vocês, é possível sim ter um casamento, ter uma relação durável, onde ainda se mantém viva o movimento desse relacionamento. Porque tem muitos casamentos e relacionamentos duráveis que, na verdade, externamente existe uma união de uma relação, no entanto, existe uma morte. E nem uma morte iminente, mas uma morte real. Os dois não conseguem mais se olhar, os dois não conseguem mais descobrir. E presta atenção, mulheres, nós temos a tendência de querermos, inclusive, descobrir os pensamentos dos nossos parceiros. Porque nós somos espertas, muito espertas, né? Nós somos espertas demais. E com essa esperteza de querermos saber, de descobrir, nós seguimos um mito que diz que no relacionamento é preciso tudo estar muito claro. E eu digo pra você, será que é preciso tudo estar muito claro? Onde estão os meus mistérios, as minhas coisas, aquilo que eu penso? Porque tem algumas coisas que eu só digo pra mim mesma. Eu não digo pro meu parceiro, eu não digo pra minha melhor amiga, eu não digo pra minha mãe, pro meu pai. São coisas minhas, são buscas minhas. E de repente, quando eu tenho uma descoberta que eu quero dividir, aí sim. Então, um dos caminhos para esse adoecimento dessa relação é se manter o mesmo. Atrás disso tem aquele mito de que o casamento precisa ser estável para dar certo. E eu digo para você, essa estabilidade é morte. Olha lá aquele aparelhinho que mede os batimentos cardíacos. Estabilidade é morte. Precisa haver uma instabilidade. Essa instabilidade quer dizer, você não pensa igual ao seu companheiro em todas as áreas. Você não busca todas as coisas que seu companheiro busca. Percebe? Eu preciso continuar buscando e sendo um indivíduo e deixar morrer esse mito de que dois, para caminharem juntos, precisam ser um. Jamais. Isso aqui vai ser um. Isso são dois, mesmo que um... E o que acontece muitas vezes? Um sobrepõe o outro. Quando que um sobrepõe o outro? Quando, de repente, esse aqui, vamos imaginar que seja mulher, ela quer, ela busca, ela tá percebendo e se debatendo, porque ela precisa que esse relacionamento dê certo, então ela vai colocar todas as crenças, todos os valores e vai lutar com todas as forças, mesmo que isso achate o companheiro e ela não percebe que é achatamento. Isso, Flávia, são dois inteiros juntos. Estabilidade é morte. Isso, Vilma. Estabilidade é morte. E essa instabilidade de que eu tô falando, ela passa por duas pessoas que discutem. Quando eu escuto falar que os dois são tão queridos, tão amáveis, que não tem mais espaço para discussão, um ou outro tá morrendo. Tá lá nos aparelhos, sabe? Com batimento bem baixinho. É difícil separar o que pertence
dentro dessa relação é preciso separar muito bem o que diz respeito a mim, as minhas questões, o que diz respeito ao outro e as questões dele, e o que diz respeito aos dois. Existe espaço para tudo isso. As experiências dolorosas... E aí, por que esse amor adormece dentro de um relacionamento a longo prazo? Porque, na verdade, os dois passam por muita coisa juntos. Os dois passam por bastante coisa, bastantes episódios em que um machuca o outro. E nós como seres humanos, nós temos uma memória no corpo em que nós deixamos muito enrustidos em nós o que nos magoa e que nos fere. E isso nós vamos guardando de um departamento. E daqui a pouco nós olhamos para o companheiro, ou seja, não olhamos para o companheiro mais, não se consegue mais olhar nos olhos, porque na verdade cada um está trazendo uma série de mágoas e que de repente, para não ter confusão, eles se calam, um deles se cala. Homens, por favor, não cedam a tudo que as suas mulheres querem, pedem, imaginam. Porque na medida que você cede, que você vai dando espaço, o relacionamento é assim, os dois têm o seu espaço. Na medida que você cede, ela vai lá e invade esse espaço. Não por maldade, mas ela invade porque existe um espaço aqui. E na medida que você cede, se ela não invadir, vocês vão ficando longe. Mas o que acontece quando você cede? Ela invade o teu espaço e aí você se perde. Às vezes, eu tenho atendido vários homens e o que eu tenho visto é que vários homens têm medo do confronto, medo do que vai causar. Deixa eu te dizer uma coisa, não é preciso ficar brigando o tempo todo, mas é preciso ter um espaço onde eu posso colocar aquilo que eu não concordo. E às vezes aqui na nossa cabeça você diz, nossa, mas eu sei que nada é perfeito, eu sei que o outro não é perfeito, mas tá só aqui. Porque na realidade, na alma, por ter uma segurança tão grande de que do seu jeito vai funcionar, você tenta invadir esse espaço do outro. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Deixa eu continuar mais um pouco. E se der tempo eu falo dessa parte sexual, tá? Do casal, da relação durável. Falo mais um pouquinho sobre isso. É preciso mostrar no relacionamento os desencantamentos. É preciso ter espaço para os desencantamentos. É preciso ter espaço, porque através desses desencantamentos, os dois vão construindo outras coisas, outros sonhos, outras metas. Eu diria que é preciso que se encerrem alguns ciclos na vida do casal para que eles recomecem. E recomecem com aquela força. Se você é casado há bastante tempo, acaba com esse casamento. Acaba hoje. Acaba hoje. Vai dormir solteiro. E no momento seguinte, chama a tua companheira e diz assim, terminou agora. São 20h40, eu vou terminar a live às 21 horas, 21h06, 21h07. E aí você diz, terminou a live 21h07, você diz assim, acabou nosso casamento. Eu quero terminar com você. Nossa, o que aconteceu? A Jaque é uma louca. E aí, quando for às 21h10, você chega pra ela e diz assim, você quer casar comigo? Você quer? Você quer ter um compromisso comigo hoje? E aí vocês começam. E aí, porque existe uma necessidade muito grande nessas duas pessoas, e isso é muito louco, né? Nós buscamos tanto por estabilidade de uma relação, e quando a gente encontra uma estabilidade, outros lados morrem. Da paixão, do sexo. E na verdade, a Esther fala que essa estabilidade que nós dissemos que encontramos, ela é utópica, ela é irreal. Porque ninguém, mesmo com 30, 40, 50 anos de casado, tem a certeza de que esse outro vai continuar amando. Pode ser que ele continue do lado, como um moribundo.
mas não existe uma segurança de que essa relação ela vai continuar a mesma, porque é impossível uma relação continuar a mesma. Existem alguns caminhos, né? O amor pode estar adormecido e não morto. E na maioria dos casais que eu atendo, na maioria, alguns eu já encontrei casais que foram na minha sala e de repente aquele casamento, aquele amor já estava morto. Sim, Vilma, se o meu parceiro ceder, eu perco o encanto. Adoro um confronto, aquela discussão saudável que faz pensar. Exatamente, essa é a forma saudável de manter essa relação. E esse amor muitas vezes fica adormecido porque ele persegue um conto de fadas. Vocês já ouviram as histórias? Era uma vez, eles foram felizes para sempre. Vocês percebem que nos contos de fadas a história termina quando os dois vão ao altar, se casam ou saem num cavalo, os dois sozinhos? E ninguém vê o que aconteceu. Ninguém é estático. Eu não sou a mesma pessoa de 1 ano atrás. Eu não sou a mesma pessoa de 5 anos atrás. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. O que é preciso acontecer com você que de repente está numa relação estável e que não quer perder isso? É preciso que você identifique as suas faltas. É preciso que você identifique as suas crenças. Eu precisei de um tempo para que eu pudesse identificar as minhas crenças de um amor eterno e seguro. E por pouco eu não destruí esse relacionamento. Porque a segurança ela vai na contramão do mistério. Então é preciso que você identifique as suas faltas. Às vezes você, mulher, tem a falta e você espera que você vai ser inteira e feliz quando vocês casarem. E depois quando tiverem um filho. Depois quando comprarem a casa. E essa é uma idealização sempre para frente. É preciso primeiro identificar as faltas. Identifique as suas faltas. Muitas vezes eu vejo casais que entram num sistema cansativo de DR, sabe? É DR todo dia, porque essa mulher ou esse homem não tá satisfeito com aquilo e começa as DRs, que às vezes um não aguenta mais o outro. É preciso que cada um primeiramente olhe para si. Quais são as minhas crenças limitantes? O que eu busco num relacionamento? Por que eu me irrito tanto com algumas questões do meu parceiro? Não há nada mais lindo, mais deslumbrante do que as faltas que aparecem dentro da relação. Porque aí eu posso olhar. Estar numa relação durável é algo precioso. Porque elas apontam exatamente para aquilo que eu preciso olhar em mim. Porque o outro muitas vezes espelha, eu me atraí ao outro como uma forma de superar as minhas dores. E muitas vezes eu tenho alguns pactos de lealdade com a minha mãe, com as mulheres da minha linhagem. De repente eu digo, mamãe, você não foi feliz? Eu também não vou ser. Mamãe, você não teve prazer sexual? As mulheres da sua família também não? Eu também vou fracassar na minha sexualidade. De repente, a gente não sabe quantas mulheres sofreram das nossas famílias com a questão do sexo. Primeiro, teve toda uma construção cultural em que nós não aprendemos a ter prazer. Nós aprendemos que nós deveríamos nos dar prazer para o marido que viesse. E aí o que acontece? Isso acontece muitas vezes que a mulher se trava pro prazer e pode acontecer o contrário, de uma mulher de repente não aceitar a força masculina, a força e essa energia masculina. Porque de repente quando um homem vai abrir a porta do carro para ela, ela diz, eu sei abrir a porta do carro, pode deixar que eu sei trocar pneu, eu sei trocar uma lâmpada, eu sei dirigir, eu sei, não precisa. E aí eu vou pro lado oposto de negar isso. Nessa luta de me empoderar, de repente eu afasto essa figura masculina. E eu tenho visto muitas mulheres que não respeitam seus homens.
não o respeitam como um ser do mesmo tamanho que ela. Não respeitam as suas vontades, não respeitam os seus erros, não respeitam os seus sonhos e os classificam de repente como alguém de menos valor, porque eu sei mais. E essa falta de respeito, ela se mostra também na relação. Muitos homens que eu atendo me dizem: eu não sou respeitado. E aí, o que eu digo para eles? Então, dê-se ao respeito. Eu vou fazer uma live depois, esse é um tema que me veio agora. Por que as mulheres gostam de homens fortes? Eu vou dar só uma dica. A partir do momento em que você se funde um com o outro, se for possível, se fosse possível, que não é, um dos dois acaba perdendo a identidade. E quando alguém perde a identidade, perde o valor. Mantém-se um peso morto dentro de um relacionamento. Conhecem mulheres que de repente elas estão mais ou menos assim com seus maridos? E ele é um peso morto. Ele não tem voz. Ele não pode marcar um compromisso sequer, porque ele tem que perguntar para a mulher se ela deixa ele ir. Ele não pode marcar uma cerveja com os amigos. Ele não pode marcar um futebol, porque essa mulher vai dizer: você não tá olhando para mim, você se importa mais com seus amigos, você prefere uma bola do que a mim. E aí ela se coloca numa posição de vítima. E isso tem muito a ver com as questões familiares dela. Algo muito, muito importante que eu gostaria de dizer. Essa mulher, ela precisa, essa mulher e esse homem, ela precisa estar no lugar certo dentro da família dela. Aqui é o papai e a mamãe dela. Essa mulher, ela precisa olhar para o papai dela e receber tudo desse papai. E receber essa força masculina desse papai. Para que ela não saia por aí procurando papais para cuidar dela. Percebem? Se essa mulher não se alinhar com o seu pai, não receber do seu pai tudo aquilo que ela precisa, ela vai passar 10 anos no casamento exigindo do marido que ele faça, que ele cuide, que ele diga, que ele se abra, que ele seja sensível, que ele seja presente. Porque na verdade ela busca um papai. Papai no sentido bem figurado, um papai no sentido de proteção, um papai no sentido de amor incondicional. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Amor incondicional entre um homem e uma mulher não existe. Eu te amo incondicionalmente. Eu te amo incondicionalmente. Isso não existe. Amor incondicional só de pai e mãe. Em alguns casais duráveis, essa mulher, ela diz para esse homem, ela chama esse homem de vida. Pelo amor de Deus, nem me digam aí quem aí chama o outro de vida. Vida. Sabe quem dá a vida pra gente? Papai e mamãe. Vida. São eles que deram. E aí essa mulher coloca um peso tão grande nesse homem. De que ele é a vida dela. Sem você eu não vivo. Isso é pesado. Ou de repente esse homem diz para essa mulher, alguns homens chamam as suas esposas de mames, outros de paps. Pelo amor de Deus. Isso, além de extremamente broxante, destrói a relação. Um homem e uma mulher, eles primeiro, numa relação durável, geralmente têm filhos, né? Num casamento com filhos. Então, primeiro vieram os pais, depois os filhos. O que isso quer dizer? Que essa mulher, ela precisa olhar para o seu marido em primeiro plano e para o filho em segundo. É claro que quando eles são bebezinhos, eles requerem toda a atenção do mundo. E esse pai se afasta um pouco para que essa mãe cuide desse bebê nesse tempo. E logo em seguida, esse papai precisa também estar do lado dessa mãe. E esse filhinho, ele precisa ser secundário. No sentido de, primeiro, eram dois.
Posteriormente, esse casal virou papai e mamãe. E o que acontece nas relações duráveis é que esses dois, eles permanecem como nesse segundo papel de papai e mamãe, primeiro papel casal, segundo papel papai e mamãe, eles invertem a ordem e colocam papai e mamãe no primeiro plano. E aí, muitas vezes, vocês já ouviram falar da síndrome do ninho vazio, quando os filhos vão embora, esse casal não existe mais, porque quem existe aqui é quem? Papai e mamãe. E aí acontece muitas vezes a ruptura desse relacionamento. Relacionamento durável, casamento, é possível dar certo? Sim, é possível dar certo. Desde que cada um reconheça, né, que foi o passo 1 que eu disse para vocês, as suas próprias crenças, as suas próprias lealdades, e pare de encher o saco do outro querendo que o outro ajude você a sanar as suas dores. A Esther Perel fala que muitas vezes o casal chama de marido, marida, chama de amor, chama de do que você quiser, menos de paps, mames ou baby, por favor. Ele não é seu bebê, ele é o seu homem. Você pode chamar de meu homem, mas não de baby. Dentro de uma relação, é preciso que os dois estejam do mesmo tamanho. E eu lanço uma pergunta para você. Será que nessa relação durável de vocês, você é maior que ele? Será que ele se sente maior ou menor do que você? Será que ele se sente menor do que você? Porque é você que diz onde que tem que ser, é você que fala o que tem que comer, é você que fala para os lugares onde você vai, é você que diz o que ele tem que vestir, é você... Será que ele não se sente achatado por isso? E isso, muitas vezes, a mulher faz com muito amor, com muito cuidado, mas isso destrói essa outra pessoa. Primeiro, identificar as suas faltas individuais dentro dessa relação. Segundo, identificar as suas expectativas. O que eu esperava de um casamento? O que eu esperava de uma relação durável? O que eu quero dentro dessa relação? O que me motiva? O que eu vislumbro isso? E aí, você vai obter as tuas respostas sobre as tuas crenças, sobre as tuas expectativas. E sabe o que preciso fazer quando eu descubro, isso o homem ou a mulher? É preciso olhar para esse homem, e isso pode ser feito através de um exercício de imaginação mental, você não precisa dizer isso com todas as palavras, mas se quiser também pode. Você precisa, a partir do momento em que você, mulher, se dá conta das suas crenças e das suas expectativas para esse casamento, você pode falar para ele assim: eu libero você das minhas expectativas. Eu libero você de cuidar de mim. Eu libero você de ter que provar o seu amor por mim. Eu libero você de ser um homem bonzinho e submisso. Eu libero você. E eu deixo você livre das minhas expectativas. Olha que profundo isso. E deixa eu te dizer uma coisa, as expectativas... Deixa eu ver quanto tempo tá faltando. As expectativas nossas, elas advêm dessas crenças e dessas faltas familiares, mas elas muitas vezes vão se modificando. E eu busco um príncipe encantado num cavalo branco. E eu busco um homem que adivinhe os meus pensamentos. Sabe, eu já ouvi mulheres dizerem assim: eu tenho que pedir para ele fazer as coisas, então agora não tem mais graça quando eu peço. Não tem mais graça, não tem espontaneidade. Que bobagem é essa de espontaneidade? Pede o que você precisa e para com esse negócio de dizer: eu quero que você me ame mais, eu quero que você preste mais atenção nisso. Deixa eu dizer uma coisa, o homem não entende essa fala.
pensa que ele tá te amando como ele deveria amar. Porque ele tá, sabe, provendo, cada um tem as suas linguagens de amor. Aí você fala, eu preciso que você me ame mais, eu preciso que você esteja mais inteiro na nossa relação. Que diacho quer dizer isso, estar mais inteiro na relação? Você precisa sim. Será que eu preciso desenhar? Precisa desenhar. Sem sarcasmo, sem prepotência. E de repente dizer pra ele, eu preciso que você separe uma noite a cada 2 semanas para que nós possamos sair juntos. Esse é um pedido que ele entende. Então os desejos, eles precisam estar bastante claros. Bastante claros. E voltando para o que eu estava falando, de repente essa mulher, ela libera esse homem das suas expectativas. E de repente esse homem também precisa liberar essa mulher das expectativas dele. De repente ele precisa de uma mulher que cuide dele, que cuide das coisas dele. Ele quer uma mulher perfeita, que seja multiuso, que ela seja uma boa profissional. De repente ele tem a expectativa que ela seja boa profissional, boa mãe, boa dona de casa e que seja uma deusa na cama. E de repente ele cria todas essas expectativas porque assim o casamento vai dar certo. Ele também precisa olhar para essa mulher no olho, ou imaginativamente, ou presencialmente, e dizer, eu libero você de cuidar de mim. Eu libero você de ser perfeita. Eu libero você desse amor eterno. Sabe, eu penso que numa cerimônia de casamento, ao invés de eu te prometo te amar até o fim da vida, até que a morte nos separe, isso é broxante. Ao invés disso, que tal eu prometo me esforçar? Eu prometo estar aberto para perceber você. Eu prometo e eu espero ter a liberdade de poder ir ou ficar. Mas eu prometo que enquanto eu estiver com você, eu vou estar de todo o meu coração, com as minhas atitudes e com os meus sentimentos. Eu prometo estar com você, diz ela, na minha promessa ideal. Sei lá, não existe ideal. Até quando esse relacionamento for bom para mim e para você. E se precisar que nós finalizemos os ciclos 1000 vezes, eu sim vou estar disposta a recomeçar, desde que o nosso amor seja regado com verdade, com muita verdade. Então, nós prometemos nos responsabilizar por 50% de todo o sucesso e de todo o fracasso da nossa relação. E assim seja. Enfim, sabe qual é o maior desafio de um relacionamento durável? É permanecer sendo quem se é. Porque a tendência é que um queira, para ajudar tanto o outro, fusionar. Tenha os seus planos. Acabou os planos, não tem mais? Arranje outros. Acabaram-se os pensamentos, o outro já sabe tudo? Arranje outros. Vai estudar, vai ler, vai fazer um curso. Agora, depois dessa pandemia, tem um monte de curso aí gratuito. Essa mulher, esse homem também, ele precisa, muitas vezes esse homem vem para essa relação precisando que essa mulher o reconheça e reconheça as suas habilidades. Mulheres, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que deixa os homens felizes, apaixonados e sedutores é quando você admira eles de verdade. Não vale fazer teatro.
não vale fazer teatro. Deixa eu ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre sexo, né? Que eu já dei uma pincelada, né? Sobre a questão da segurança e do mistério. Nós nunca conhecemos nosso parceiro como julgamos conhecer. Até mesmo nos casamentos mais tediosos, a previsibilidade é uma ilusão. Então, para que o sexo continue ativo, é preciso que você se dê conta, mulher, que você não sabe de nada da vida do outro. Você não sabe de nada o que passa na cabeça dele. Você não sabe com quem que ele fantasia quando tá transando com você. Então é bom que isso fique muito claro para você. E chega, mulheres, de quererem saber até os pensamentos dos homens. Deixa eles em paz. Deixa eles em paz. Tem um trecho aqui que eu achei muito legal. O nosso paradoxo, né? Nós queremos muitas vezes trocar a paixão pela estabilidade e de repente nós estamos trocando uma fantasia pela outra. A fantasia da permanência pode cortar a da paixão, mas ambas são produtos da nossa imaginação. Desejamos constância, podemos trabalhar para tê-la, mas ela nunca está garantida. E a partir do momento em que eu me dou conta disso, eu vou buscar esse outro, eu vou estar ativa nessa relação e não como uma moribunda esperando que as coisas aconteçam. Nós temos 2 minutos. Se quisermos continuar desejando uma pessoa, precisamos trazer um sentimento do desconhecido para um lugar familiar. Portanto, homens e mulheres, deixem um espaço para o seu mistério. E por favor, homens, eu vou fazer uma live só sobre sexualidade e a gente vai conversar mais sobre isso. Convide a sua mulher. A incerteza é um traço inerente e precisa estar claro isso. Você não tem o seu homem na sua mão, nem mulher você tem, a não ser que esse homem seja um menino. Os meninos a gente tem na mão. Homem de verdade a gente não tem. Uma menina você tem na mão. Uma mulher você não tem. Por isso, homens, para terminar, que só temos 1 minuto, seduza a sua companheira de muito tempo. E seduzir não é começar o cortejo sexual da mesma forma, do mesmo jeito, deitado na cama. Não! Seduzir é brincar. É brincar de ter prazer. Porque dentro do sexo, eu vou deixar só essa deixa pra gente continuar num outro lado. O sexo é uma brincadeira. E existe um mito que eu vou desmistificar agora, nós temos 38 segundos, que sexo eu tenho que olhar sempre o outro. Não. No sexo eu preciso olhar primeiro pro meu prazer. À medida que eu olho pro meu prazer e o outro olha pro prazer dele, os dois se acendem de uma forma que os dois podem ter esse prazer. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Me mandem se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de tema. Foi muito bom estar aqui, eu adoro esse tema. E eu espero que vocês possam ter aquecido seus corações. Muito, muito obrigada.